convite, é um prazer estar aqui para mostrar a experiência do projeto REDS, o impacto na produção científica da hemorroide no Brasil. Só contando um pouco do projeto, o projeto já tem mais de 20 anos, quase 30 anos praticamente nos Estados Unidos, e ele começou com uma resposta à epidemia de HIV. Os primeiros anos, 16 anos, era só nos Estados Unidos, e em 2005 eles abriram, e o Brasil foi um dos centros que competiu, e nós estamos desde então, quase 20 anos, vai fazer o projeto em 2025, participando desse grupo internacional. O objetivo é melhorar a segurança e disponibilidade de produtos sanguíneos para transfusão, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. No Brasil, o projeto hoje tem 5 hemocentros, o último a entrar foi o Hemocentro de Manaus, então é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, o Hemominas, então, esse grupo junto com Vai Thailand, fazem parte, então, dessa rede para estudar segurança transfusional no Brasil. Então, uma dos componentes principais do REDS é você coletar dados dos hemocentros e transferir para uma central. E isso, desde o começo, desde o primeiro, o REDS 2, que nós participamos, a gente desenvolveu uma ferramenta, até tem uma publicação sobre isso, porque os sistemas são heterogêneos, então você precisa transformar os dados e guardar de uma forma sistemática. Isso também tem enviar os dados para quem faz análise, que normalmente é uma central nos Estados Unidos. Isso não impede de que os dados todos estejam no Brasil e se essa mistura possa acontecer independente dos Estados Unidos. E foi isso que a gente quis montar e nós recebemos recursos para isso. Então, são esses os dados que a gente coleta sistematicamente, a gente tem mais de 4 milhões de dados desde o início projeto de doações e de recusas de doações. Isso, então, é esse sistema que foi feito pela Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Ciências da Computação, e ela é muito automatizada, ainda tem alguns problemas, mas ela melhorou muito durante esse período e poderia ser usada, então, para outros hemocentros se existisse recurso para centralizar os dados. Com esses dados centralizados, que é o core do REDS, a gente pode fazer uma série de trabalhos descrevendo os nossos doadores. Isso começou em 2010, com esse trabalho na Transfusion, descrevendo qual era a frequência do tipo de doação, que nossa população de doador é bem mais jovem que a americana, e é essa maior proporção, então, de doadores do sexo masculino. Depois, também, com esse tipo de dado, a gente consegue entender como eles retornam, então, mostra aqui claramente que os doadores comunitários voltam mais para uma segunda doação do que os doadores de reposição, e a taxa de retorno é bem diferente entre os hemocentros que naquela época participavam, que eram apenas 3. Então, é esse tipo de dado também aqui, a gente conseguia ver qual era a frequência de recusa, a frequência de recusa nos nossos doadores era de 23%, mas era bem diferente, com o Belo Horizonte chegando a 27%, São Paulo 19%, a taxa maior de recusa entre mulheres, e maior também entre doadores de primeira vez. E também as características, por que eles eram recusados, era muito diferente em cada hemocentro. Então, tudo isso a gente pôde analisar, juntamente também para entender a frequência das doenças na época, e cada uma delas ficou claro nesses estudos, não era a doença que tinha maior prevalência entre doadores de primeira vez, mas era uma doença que tinha maior incidência, mesmo no momento em que a epidemia não estava crescendo tanto. Então, isso sempre nos chamou a atenção, para a questão da segurança transfusional. Com esses tipos de dados, por exemplo, agora, que a gente já tem 10 anos, a gente está começando a publicar uma nova série de trabalhos mostrando a evolução dessas doenças no decorrer do tempo. Aqui nós estamos vendo o HIV,
que na prática não tem mudado no decorrer do tempo, ela ficou bem estável, sem mudanças entre os vários centros, até 2016, quando terminou essa análise. Aqui também, no caso do HTLV, mostra uma estabilização da prevalência. Aqui à direita é muito interessante, porque a gente consegue ver a evolução de um coorte, por exemplo, as pessoas que tinham 28 anos na época do REDS2, como é, e agora estão com 50 anos, como é que evoluiu a prevalência de HTLV nesse coorte populacional. E você vê que, apesar de estar estável no tempo, a população começa a se infectar depois dos 20 anos, começa a se ver um aumento na frequência de HTLV naquela população, e isso não tem melhorado no tempo. Também nós pudemos fazer esse estudo, que foi um estudo enorme, que a gente quis entender como que a epidemia de dengue era transmissível por sangue, apesar das inúmeras epidemias no mundo, se tinha muito pouco dado sobre transmissão de dengue, e para fazer isso, a gente aproveitou a epidemia de 2012, a gente sabia que o dengue 4 estava entrando no país e provavelmente iríamos ser uma grande epidemia. Então, nós trabalhamos no EMOP, no Hemorrio, foram mais de 40 mil pessoas que receberam o consentimento informado, tiveram uma amostra coletada, foram mais de 30 mil testes NAT, quando você tinha amostra que realmente tinha o doador e o receptor linkados, e nós achamos mais de 120, achamos aproximadamente 120 casos de dengue entre doadores positivos para NAT. Isso gerou, então, acho que o único, até hoje, grande estudo que define a taxa de transmissão de dengue por transfusão sanguínea. E também esse estudo levou e levantou a questão de que também o banco de sangue pode trazer informação para grandes epidemias. Então, esse estudo mostra, foi uma dos primeiros momentos em que a gente pensou como é que a gente compara os dados que a gente está achando de viremia nos doadores com os dados de epidemia de dengue, e isso foi feito no Rio de Janeiro. Isso depois fez com que a gente continuasse a monitorar. Agora tem esse trabalho que já foi aceito e deve ser publicado em breve, mas que mostra isso que eu estou falando aqui. Nós temos feito teste de NAT em pulpo, uma pequena quantidade, mas sistematicamente em cada um dos hemocentros, e a gente pode ver, então, resultados como esse, por exemplo, aqui em cima, no Rio de Janeiro, nós pudemos detectar Zika durante quase 3 anos entre doadores de sangue. A epidemia já tinha caído muito, mas ainda era possível ver que o vírus estava circulando, e depois parou de circular nos 4 hemocentros. Aqui também vocês podem ver em Belo Horizonte. A gente ainda detectou um caso aqui em 2017. Então, esse tipo de dado é interessante para as pessoas verem como é que a dinâmica desses vírus na nossa população. Então, teve aqui o chikungunya no EMOP, e depois nós vimos, então, essa grande epidemia de dengue aqui, que começa em 2019, todos nós sabemos. Bom, depois disso, a gente, um dos projetos grandes também, que foi no final para o REDS 3 e agora o REDS 4, é o nosso principal projeto, foi um projeto em anemia falciforme. Desculpa que os slides estão em inglês, mas o objetivo aqui foi estabelecer, a gente tinha, os hemocentros são os locais onde esses pacientes recebem tratamento, e a maioria dos hemocentros seguem esses pacientes nos seus ambulatórios. Então, a gente achou que era realmente uma área de conhecimento que os bancos de sangue poderiam trazer muitos dados, e o NIH também tinha muito interesse em trabalhar com anemia falciforme, e esses também pacientes dependem de transfusão sanguínea. Então, o objetivo foi estabelecer infraestrutura para caracterizar a clínica e o impacto da transfusão nesses pacientes. Então, a gente criou a infraestrutura e, além disso, a gente desenvolveu em cada fase do REDS 3, essa daqui são os estudos que a gente fez durante o REDS 3 e depois no REDS 4, estudos diferentes. Então, agora a gente quis, no REDS 3, caracterizar os biomarcadores de inflamação, depois que
você faz uma transfusão para ver se a transfusão também impactava e diminuía a inflamação desses pacientes. Trabalhamos muito a genômica desses pacientes com estudos de GWAS para entender que marcadores estavam associados com diferentes doenças, para os pacientes, nem todos os pacientes evoluem do mesmo jeito, e também quisemos caracterizar o HIV nessa população, infecção por HIV. Então, os dados que são coletados são inúmeros, desde como esses pacientes, dados demográficos gerais, de como eles, se eles fumam, se não fumam, e várias perguntas pessoais. Depois, nós revimos todo o prontuário histórico do prontuário desses pacientes, e foram 3 visitas durante o REDS 3 em que a gente detalhou as complicações como síndrome torácica aguda, necrose vascular, priapismo, e também nós pegamos todos os dados de transfusão, quais tinham sido as bolsas, o que tinha acontecido com essas bolsas, e fizemos um grande banco de dados. Isso foi feito com uma infraestrutura também desenvolvida aqui por uma empresa uma startup que saiu de alunos, ex-alunos do Instituto de Matemática e Estatística da USP, então foi uma criação desse sistema que é baseado na web, que permite que cada hemocentro entre os dados de cada paciente. Isso é bem detalhado, todo o questionário, toda a revisão de prontuário, toda a entrada diretamente no sistema, que tem alguns sistemas de controle para melhorar cada vez mais os erros da extração. Também cada amostra é entrada nesse sistema e cada alíquota, então tudo isso faz com que a gente tenha um dado bem robusto desses pacientes, e o pesquisador pode, os arquivos são atualizados diariamente, então você pode saber como está indo o seu estudo praticamente em tempo real, e se as pessoas estão respondendo bem os questionários ou não. Então, essa foi a primeira parte de coleta de dados. Um dos estudos era entender a parte genética, para desenhar essa parte genética. Eu acho que isso foi um aprendizado muito bom para a gente, que a gente não faz a coisa sozinho. Então, esse estudo de genética também foi usado pelos americanos no próprio estudo deles, e isso fazia com que o chip ficasse muito barato. Eles tinham um estudo de verificar quanto era a duração das bolsas e como elas hemolizavam, de acordo com a genética do doador. Então, foi criado um grupo de experts pensando em vários, para entender quais eram os genes principais de cada uma dessas doenças hematológicas, e foi criado, então, esse chip com quase 900 mil SNPs, incluindo marcadores para a população brasileira, para a gente poder, então, estudar os nossos pacientes. Além disso, por conta de todo esse detalhamento que a gente tem dos pacientes, o nosso coorte foi escolhido por esse programa que chama TOP-MED, do NHLBI, que é um programa que está sequenciando 150 mil participantes de vários coortes do NIH, com o objetivo de começar a juntar dados e entender várias coisas que você não consegue entender só com um coorte. O nosso coorte é um dos 6 de anemia falciforme que foram escolhidos e é o maior deles. Então, todos esses pacientes, além disso, foram sequências, têm genoma completo, sendo talvez um dos maiores estudos com genoma completo de amostras do Brasil. Então, aqui estão os dados. O Hemominas são 3 sítios, depois Recife, Rio e aqui em São Paulo. Esses centros seguem quase 10 mil pacientes com anemia falciforme. Nós tínhamos sorteado 3 mil e conseguimos incluir 2.793. A maioria são SS, mas nós temos um coorte grande de quase 600 pacientes com SC e outro número com S-beta 0 e S-beta mais. E aqui, então, nós já começamos, se vocês quiserem ver, os primeiros estudos começaram a sair. A Ana Proietti, que liderou, né, ela que é mais
mais que eu, ligada no início desse projeto, então tem esse primeiro estudo já descrevendo a nossa coorte, já começaram a sair vários estudos, alguns até são tese de alunos, mostrando, então, a nossa capacidade. Agora, cada vez mais, as pessoas vão conhecer a nossa produção também em anemia falciforme. Aqui já, então, começamos também a fazer alguns trabalhos relacionados ao programa TopMed, que é usando, então, a sequência e treinando alunos nossos a aprender a analisar dados de genoma completo humano. Acho que uma coisa que é importante aqui, só mostrando o início mesmo, a gente sempre tem um programa de treinamento. No começo era treinamento em pesquisa em segurança transfusional, foram vários cursos feitos junto com o Blood Systems, que é o grupo de sangue lá em São Francisco, mas depois o que a gente fez e tem mudado é cada vez mais usado os dados e treinado uma série de pessoas para criar essa massa crítica de pessoas com doutorado. Uma das coisas que eu acho que talvez a gente deveria voltar e pensar, já que vocês chamaram assim, desde o começo nós quisemos muito, de alguma forma, torná-lo ligado à hemorrhoide e torná-lo, de certa forma, independente dos recursos do NIH, ou seja, para os estudos que a gente faz dentro do projeto RES, eles têm que ser casados, têm que ter interesse do Brasil e dos Estados Unidos. Os estudos que só têm interesse nos Estados Unidos, eles conseguem o recurso e fazem lá. Mas existem estudos que não entram dentro do interesse americano, mas a gente tem toda a infraestrutura para correr aqui, mas precisaria ter o interesse, então, e ter o recurso do Brasil para poder fazer esses estudos. Nós tentamos uma primeira vez em 2009, fizemos essa reunião junto com a Parro, desenhamos um primeiro estudo, mas praticamente ficou inviabilizado por conta do recurso e de como o recurso era transferido, porque tinha que ser transferido por projetos que iam pelas agências de cada estado, e cada agência tinha uma data diferente, muita dificuldade de juntar e ter os dados vindos de uma única vez. Então, seria muito importante a gente pensar como toda essa infraestrutura, principalmente coleta de dados, poderia ser transferida para que outros hemocentros participassem também desse tipo de projeto. Enfim, eu quero agradecer, são muitas pessoas, acho que mais de 200 pessoas participaram, ou como pesquisadores, ou como assistentes de pesquisa durante todos esses anos. Não iam caber todas as fotos, foi realmente muito bom ter podido viver isso e estar com tantas pessoas da hemorroide.